Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Renato, da disciplina de Estatística e Probabilidade. Essa é a videoaula parte 1 da segunda unidade da nossa disciplina. Nessa apresentação, iremos trabalhar com os aspectos importantes da análise combinatória que contribuem para a compreensão da probabilidade, tá? Então, iniciando, falaremos sobre o princípio multiplicativo, fatorial e principais conceitos, né? E a diferença entre os arranjos e combinações. Estes conteúdos darão subsídios para que possamos discutir sobre probabilidade na videoaula parte 2. Iremos fazer uma revisão de análise combinatória, onde inicialmente falaremos sobre o princípio multiplicativo, seguido de fatorial, arranjos e combinações. Compreendemos que esses conteúdos são preponderantes para a compreensão da probabilidade, tá bom? Então, para a compreensão do princípio multiplicativo, precisamos considerar um acontecimento aleatório que ocorre em duas etapas sucessivas. Se A pode ocorrer de uma quantidade exata de maneiras, para que ocorra também uma outra situação de B, que ocorre em N maneiras, o número de maneiras dessas ocorrências é o produto da primeira quantidade pela segunda quantidade de possibilidades do experimento aleatório. Por exemplo, 3 alunos chegam atrasados numa palestra. No auditório há 7 cadeiras, cadeiras desocupadas. De quantas maneiras esses alunos podem ocupar essas cadeiras? Então, uma das perguntas válidas antes de responder esse questionamento é se, ao escolher a primeira cadeira, o primeiro aluno ele poderá também escolher a segunda, ou se sentar-se, Porque um indivíduo ele não ocupa dois lugares ao mesmo tempo. Então, ao tomar uma decisão da primeira cadeira, você com certeza sentará nela, se você for esse aluno que chegou atrasado, sentará e as demais ficarão disponíveis para o segundo aluno fazer a escolha, tendo em vista que os 3 não fazem a escolha ao mesmo tempo, tá? Naturalmente, é um processo que ocorre de maneira separada, em etapas diferentes, em que a primeira influencia na segunda. Pelo princípio multiplicativo, o primeiro aluno tem uma possibilidade de escolha de 7 cadeiras. Tendo este tomado a sua primeira decisão, o segundo aluno, aqui no caso representado pela segunda decisão, terá 6 cadeiras a ser ocupadas. E o terceiro terá apenas 5, tendo em vista que os outros 2 já escolheram. Para responder essa questão, basta apenas multiplicar o 7 pelo 6 pelo 5, referente aos 3 alunos, ou seja, 210 possibilidades diferentes. Bem, na sequência vamos ver o que é o número fatorial, tá? O que é o fatorial de um número. Na verdade, o fatorial ele nada mais é do que uma operação matemática, onde um número é multiplicado pelo seu número diretamente anterior. Por exemplo, o fatorial do número 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial, tá? Onde cada número que está sendo representado pelo fatorial com esta exclamação, ele vai ser multiplicado pelo seu número diretamente antecessor. A exemplo de maneira genérica, o n vezes o n-1 vezes o n-2, até termos como último elemento deste produto o número 1, tá? Ou seja, para o n maior ou igual a 2. Por convenção, temos que o fatorial do número 1 será sempre o número 1 e o fatorial do zero será sempre o número 1 também. Porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, sendo assim, não influenciará nos produtos que ocorreram antes da multiplicação com ele. Exemplos. Se tivermos aqui o fatorial se tivermos o 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial, distribuímos o 8 fatorial até o 5 fatorial, porque como temos aqui um produto, um produto e aqui uma divisão entre fatoriais, esse 5 fatorial será cancelado com esse 5 fatorial, restando o 8, 7 e 6, para que nós não precisamos distribuir por 4, por 3, por 2 e por 1, e aqui no denominador da mesma forma e depois ter que cortar. Eliminamos logo no fatorial 5. Em seguida, temos o 3 vezes 2 vezes 1, que é resultante desse 3 fatorial,
e depois só simplificado com esses numerais aqui de cima que foram também multiplicados, resultando aqui em 56. Segundo, se temos um outro exemplo como 1001 fatorial sobre 1000 fatorial, logicamente você vai apenas distribuir 1001 vezes 1000 fatorial e eliminar com o denominador que também é 1000 fatorial. Tá? E por fim, nesta tela, n mais 1 fatorial sobre n. É lógico que se eu subtrair n mais 1 menos 1, que é o elemento anterior ao n mais 1, eu terei o n. Tá? N fatorial, paro por aqui, porque aqui no denominador eu tenho n fatorial, e é o suficiente para eliminar esse fator do numerador e do denominador, restando assim apenas o n mais 1. Tá certo? Então, essa é a ideia principal de fatorial de número natural. Bem, pessoal, o estudo do fatorial se torna importante porque existem alguns tipos de problemas de probabilidade que envolvem a permutação simples, que nada mais é do que a distribuição do fatorial em alguns problemas. Tá? Por exemplo, numa van com 9 assentos, viajarão 8 passageiros e o motorista. De quantos modos distintos esses 8 passageiros podem ocupar os assentos do veículo? Para resolver um problema como esse, precisamos compreender se, ao ocupar esse banco desse passageiro, se uma mesma pessoa vai poder ocupar esse banco que já está ocupado. É claro que a resposta é não. Né? Então, dessa natureza, nesta forma, cada elemento, cada quantidade que vai sendo multiplicada pela próxima seguinte, na próxima tomada de decisão, ela vai ser subtraída por um número. Né? Se nós temos 8 passageiros, é importante sabermos que estes passageiros tomarão a decisão de ocupar esses assentos. Na verdade, o primeiro, né, se você tem uma van com 9 assentos e são 8 passageiros mais um motorista, o banco do motorista não pode ser substituído. Então, você vai distribuir, na verdade, 8 passageiros em 8 bancos. Por isso, é um problema de permutação, onde o número de decisões será igual ao número de elementos que vão participar dessas decisões. Nesse caso, 8 passageiros, 8 bancos, ou seja, 8 assentos. Dessa forma, representamos esse problema por uma permutação, o que a gente chama de P8, né? Ou 8 fatorial, e você faz a distribuição do 8 fatorial, multiplicando o 8 pelo seu antecessor, que multiplica, no caso, sendo o 7 pelo 6, e assim sucessivamente até o número 1, totalizando assim 40.320 possibilidades diferentes de esses bancos serem ocupados dentro dessa van, tá bom? Então, este é o exemplo claro do número de permutações simples. Bem, pessoal, então o que viria a ser um arranjo simples? Arranjo simples é um outro tipo de problema de análise combinatória em que, na distribuição dos seus elementos de forma multiplicativa, ocorre muito parecida com a permutação. No entanto, o agrupamento de elementos disponíveis para uma distribuição para o experimento, este número de elementos que precisa se tomar a decisão é diferente, né, da quantidade de elementos disponíveis para a decisão. Por exemplo, o caso da van. Se nós tivéssemos 8 passageiros para distribuir em apenas 3 bancos, tá? Ou apenas 3 passageiros em 8 bancos, a gente teria um número diferente de passageiros e de banco, ocasionando aí uma sobra de elementos, seja de um conjunto N ou de um elemento P. Né? Então, nesse caso, seria um caso de arranjo simples, considerando, pessoal, que a ordem entre os elementos que fazem parte de um primeiro agrupamento e do segundo, elas vão influenciar, tá bom? Ou seja, dado esse conjunto de elementos, nós chamaremos de arranjo simples, dos N elementos tomados PAP, qualquer agrupamento ordenado, tá, na forma de sequência de P elementos distintos, escolhido entre os possíveis. Dessa forma, representamos o arranjo simples por N fatorial sobre N menos P fatorial. Por exemplo, quantos números de 3 algarismos diferentes é possível escrever com os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7? Tenho aqui um conjunto de elementos que terá que ser distribuídos em agrupamentos de 3 algarismos.
Então, este agrupamento nós chamamos de N e a este agrupamento chamamos de P. Dessa maneira, para efetuar esse cálculo, para saber o número de números diferentes que podemos formar com esses três algarismos, basta apenas escrever na forma de 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, lembrando que este 5 se refere a este 5, tá? E este 3 é essa possibilidade de agrupamentos em números de 3 algarismos. Dessa forma, distribuindo, temos aqui 60 grupos, tá? Na combinação simples, é importante lembrar que a ordem dos elementos não vai influenciar no subconjunto, tá bom? Então, um elemento que porventura venha a ter uma posição diferenciada, trocada em um conjunto resistente, não influenciará no número de elementos da combinação. Tá? Como, por exemplo, os números. Quando você troca a posição de qualquer algarismo que forma um número, por exemplo, o número 15, formado pelo algarismo 1 e 5, ou 5 e 1, que no caso resulta no 51, este é um problema que se encaixaria lá nos problemas de arranjo, já que na combinação a ordem não influencia. Tá? Numa placa de um carro, o número de placas diferentes com 3 letras e 4 algarismos. Aí é um problema de arranjo, porque a ordem destes elementos influencia, tá? Então vejamos. Bom, para encontrar a combinação, basta você pegar o número de elementos a serem distribuídos, tá? Que é o n fatorial, dividido pela quantidade de subgrupos a serem formados, tomados PAP fatorial, vezes este n menos este P fatorial. Vejamos um exemplo. Para fazer um trabalho, os 30 alunos de uma turma serão divididos em grupos de 4 pessoas. Há 20 garotas e 10 garotos nessa turma. Quantas equipes diferentes podem ser formadas se não houver restrição quanto ao sexo? Na verdade, para que isso ocorra, você deve somar esse quantitativo de alunos e considerar um agrupamento comum. Agora, se você restringe o número de garotos e de garotas com relação contra o sexo, você terá 2 subagrupamentos, diferentes. Por exemplo, na letra A, nesse caso, 4 pessoas devem ser escolhidas do total de 40 alunos. O número de equipes possíveis de 4 pessoas escolhidas entre 30 é 27.405. Por quê? Porque você pegará os 30 alunos e distribuir em fatorial, e formará um agrupamento de 4 alunos, onde poderão ser todos meninos ou todas meninas, ou um agrupamento de 4 elementos formado por ambos os sexos. Dessa forma, você deverá distribuir, subtrair, na verdade, 30 menos o 4, que dá 26, e distribuir em forma de fatorial. Como será inicialmente eliminado, teremos apenas o 30, o 29, o 28 e o 27, que será multiplicado e dividido pelo produto desse denominador também, que é resultado da distribuição desse fatorial, resultando em 27.405 agrupamentos diferentes, tá? Bom, agora no exemplo B, nós devemos escolher entre grupos separados, tá? Teremos pelo princípio multiplicativo 20 alunos do sexo feminino para escolher agrupamentos de 2, multiplicado por 10 alunos que serão escolhidos para agrupamentos de indivíduos do sexo masculino. Da primeira distribuição, teremos 109 grupos. Da segunda distribuição, 45 grupos, resultando assim num total de 8.550 grupos diferentes, tá? Ou seja, equipes diferentes. Perceba que neste problema, nós não temos a diferença entre as posições. Por exemplo, se você tiver 2 garotas, não importa a ordem que estejam organizadas e assim também os garotos, nem da mesma forma os grupos entre si. Agora, se tivermos que escolher dentre um grupo o primeiro colocado e o segundo de cada agrupamento, aí a situação muda, voltando a ser um problema de arranjo. Participem dos fóruns, façam perguntas, procurem outros vídeos complementares, vejam o material complementar sugerido pela nossa disciplina, tudo bem? Então, nos vemos na segunda parte, na parte 2 da unidade 2, na nossa próxima videoaula. Até lá!